Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. Vou esperar o pessoal entrar. Não vou ser, eu vou construir minha vida em ti. Eu vou confiar somente em ti. Boa noite, Cíntia, Fabi, Débora, Luciana, sejam bem-vindas. Já vai compartilhando a live aí, pessoal, pra gente já poder iniciar esse testemunho maravilhoso da nossa irmã. A Luciana já tá aqui, mas eu vou esperar um pouquinho. Vitória, seja bem-vinda, Vitória. Compartilhe a live aí, Vitória, com o pessoal, por favor, tá bom? Boa noite, Débora. Abre os meus olhos, Senhor. O pessoal que tá aqui na live compartilhou já com os amigos aí. Cíntia, compartilha aí, por favor, tá bom? Pra gente poder iniciar essa live. Em ti, meu fundamento, eu vou confiar. Não vou ser abalado. Nós não seremos abalados. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Enquanto vocês já estão aqui, vou compartilhando aqui. Eu vou confiar, não vou ser abalado, és incomparável. Tô compartilhando aqui. Abre os meus olhos, Senhor. Boa noite, Monique! Seja bem-vinda por aqui! Pastora Ana Paula Evangelista, que felicidade ter você aqui nessa live! Seja bem-vinda, pastora! Boa noite, pessoal que tá entrando! Já já a gente já vai começar essa live. Tenho certeza que tá todo mundo muito cheio de expectativas, né? Pra poder escutar um pouco desse testemunho da Luciana. Carol, seja bem-vinda, Carol. Seja bem-vinda. Do amor que faz mudar o mundo. Mariana, seja bem-vinda, Mariana. Cadê o Gabriel, Mariana? Chama todo mundo pra essa live, gente. Vamos lá, eu quero todo mundo aqui nessa live hoje, hein? Quero todo mundo nessa live, gente. Deixa eu abaixar só um pouquinho aqui o volume. Carol, cadê o Matheus? Carol, vamos lá, vamos chamar todo mundo para essa live. Em nome de Jesus, a gente já vai começar. Luciana, você tá pronta? Fala pra mim aqui nos comentários se você já tá pronta. Não há outro como tu, não há outro como tu. Tá no barbeiro? Depois ele assiste, não tem problema não. A live vai ficar salva. Já adianto aqui pro pessoal que a live vai ficar salva, assim como todas as outras lives aqui também, né, que foram feitas aqui, tá tudo salvo aqui. Eu ainda não consegui salvar lá no canal do YouTube, gente, mas eu prometo que ainda essa semana vai estar tudo lá, né? Todas as lives que eu já fiz aqui vai estar lá no canal. E é isso, gente.
Olha só, durante a live, gente, podem tirar prints, tá? E assim que a gente finalizar a live, depois vocês podem repostar, né? E marca a Lu, pode me marcar que a gente vai postar. Tem um destaque aqui no Instagram que se chama Tô na Live, que é exatamente para isso. Pros reposts aqui da live, tá bom? É isso, gente. Vamos começar, porque aí depois o pessoal vai entrando também, aos poucos, né? E depois quem pegar a live lá da metade, depois é só voltar, como eu falei, vai ficar salva. Tá pronta, né, Lu? Vamos lá, então. Vamos começar essa live pra gente não perder muito tempo, né? Eu não sei até quanto tempo o Instagram vai conseguir liberar aqui. Cada dia é uma hora diferente que ele libera, mas amém. Nada vai atrapalhar essa noite, né? Que foi marcada para com certeza mudar vidas aí de muitas pessoas. Amém? Dai, boa noite, Dai. Seja bem-vinda por aqui. Amém, gente. Vamos agradecer então ao Senhor. Pai, muito obrigada a Deus por esse dia, Senhor, que nós vivemos, Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que nós fizemos, Pai. Todas as pessoas, Pai, que já estão aqui, Senhor Jesus, para ouvir desse testemunho, Senhor Jesus. Tenho certeza que são gratas por tudo aquilo que elas viveram, Senhor Jesus, nesse dia. E eu já quero, Pai, te entregar essa live, Senhor Jesus. Essa live, Senhor Jesus, que foi marcada, Senhor Jesus, esse dia, Senhor Jesus. Esse dia, Senhor Jesus, para que muitos corações sejam alcançados através desse testemunho, Senhor Jesus. Esse testemunho que a nossa irmã Luciana, Pai, vai compartilhar conosco, Pai. Eu te apresento a vida dela, Senhor Jesus. Toca nesse coração nesse momento, Pai. Tira toda a ansiedade, Senhor Jesus, todo o nervosismo, Pai. Que ela possa ser canal de bênção para muitas pessoas, Senhor Jesus, nessa noite, Pai. Tudo que ela passou, tudo que ela viveu, Senhor Jesus, tem um propósito, tem um porquê, Deus. Por isso eu te apresento, Senhor Jesus, nessa noite, a sua vida, Pai. E eu já quero te agradecer, Senhor Jesus, porque eu sei que, como eu disse, Pai, o Senhor tem algo precioso na vida de muitas pessoas hoje, Pai. Muitas vidas vão se render através desse testemunho, Pai. Eu creio nisso, Pai. Muito obrigada. É o que eu te agradeço, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, gente. Vamos começar, Luciana. Já pode mandar aí o convite para eu poder aceitar. Eu vou beber uma aguinha aqui, gente. Quem já entrou aqui durante a oração, seja muito bem-vinda. E se puder, por favor, compartilha aqui, ó. Aqui embaixo tem essa setinha para compartilhar a live, tá bom? Então compartilha a live aí com os seus amigos. Lu, manda pra mim aqui o convite para eu poder aceitar. Foi aí, Luciana? Olá! Boa noite! Boa noite! Deixa eu até abaixar aqui mais um pouquinho. Tudo bem? Peraí. Eu tô ótima! E você? Tá calma? Não muito, não muito. O chocolate ajudou um pouquinho, Luciana? Ai, um pouquinho, ajudou. O chocolate sempre ajuda, né? Amém. Amém. Não, vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Já deu certo. Amém. Pessoal que tá entrando aqui, Arquimedes, Lívia, Mariana, Ingrid, Lúcia, sejam bem-vindos, gente, mais uma vez. Sejam bem-vindos. Se puderem, compartilhem a live, tá? Luciana, a partir de agora é com você. Fica à vontade, tá bom? Eu vou silenciar o meu microfone para poder não ter ruído aqui, para não atrapalhar, tá? Mas é isso. Se apresenta e fica à vontade, tá bom? Bom, como já foi falado, né? Me chamo Luciana e é um prazer para mim estar aqui. Na verdade, sim, fiquei nervosa o dia inteiro. E eu compartilhei até com minhas amigas que o nervosismo não foi sobre o meu testemunho, né? Não tem questão nenhuma sobre o meu testemunho, mas é a responsabilidade de passar a palavra de Deus, né? Não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar dele.
E eu tenho muito temor a Deus, então é um peso muito grande, né, no sentido de responsabilidade em ser ministra do Senhor, né? Não é qualquer coisa. A gente não está aqui para falar sobre qualquer palavra, sobre um Deus qualquer, né? A gente está aqui para falar sobre o nosso Deus, sobre o Criador de todas as coisas. Então, eu senti esse peso, confesso, o dia todo orando, pedindo para o Senhor acalmar, mas, enfim, estamos aqui. Glória a Deus por esse canal aqui, para a gente divulgar a palavra, né, de uma forma muito mais rápida. E eu vou começar no comecinho, mas eu vou ser bem rápida, a gente não tem muito tempo, né? Coloquei, inclusive, um cronômetro aqui do meu lado, porque se deixar, né, quando assunto é Deus, eu realmente me perco no tempo. Então, já tem um cronômetro Lu, aqui do meu lado. eu desativei o microfone rapidinho, desculpa. Eu desativei o microfone rapidinho, só para te dizer. Fica à vontade. São 8h15, tá? Não. É naquele tempo que eu falei para você e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, sim. Bom, falando um pouquinho da minha infância, eu fui uma criança extremamente tímida. Eu acho que se fosse naquele tempo, eu jamais teria aceitado fazer uma live, né? Era uma timidez que ela me paralisava, né? Eu era muito fechada. Eu só conseguia me abrir mesmo na família ou com pessoas que eu já conhecia há algum tempo. Eu nunca fui uma criança muito de deixar com alguém e ela, né, tocar a vida ali normalmente, brincar normalmente. Eu nunca fui essa criança. Eu sempre fui muito quietinha. E eu era um pouco gordinha, então eu sofria alguns bullying no colégio. E eu tinha um jeito um pouco masculino, né? Então, o tema da live é esse. Durante muitos anos da minha vida, na verdade, o maior tempo da minha vida, eu estive na homossexualidade. E isso começou na infância. E é o famoso não tem nada a ver, né? E é por isso que a gente precisa ficar muito ligado com as nossas crianças, ainda mais hoje em dia, né, na velocidade das informações. Naquele tempo eu não tinha muito acesso à informação. Hoje em dia, uma criança que não sabe falar, ela já sabe mexer no celular muito melhor do que um adulto. E dali ele mexe e vê qualquer coisa, né? Então a gente precisa tomar, sim, cuidado com as nossas crianças, porque é a porta de entrada. É aquele momento que a gente está sendo formado e é um momento crucial para a nossa caminhada. E naquele tempo, eu já gostava muito de brinquedo de meninos, né? Não tem nada a ver. O que tem a ver, né? Uma menina brincar com brinquedos de meninos. O que tem a ver uma menina pegar a roupa do pai, colocar o sapato do pai e ficar andando pela casa com a roupa do pai? Não tem nada a ver também, né? E eu sei muito bem, quando eu falei sobre a minha sexualidade com a minha família, eu fiz questão de falar para minha mãe que a culpa não era dela. A culpa não são dos pais. Eu não sou mãe ainda, mas é muito pesado jogar essa responsabilidade para os pais, porque não tem um manual, né? Ensinando a ser pai, ensinando como ele tem que ensinar os seus filhos. Mas a gente precisa, sim, ficar atento aos sinais que a criança dá. Eu já dava alguns sinais de uma certa distorção na imagem masculina. Eu tinha o meu pai como super-herói. Meu pai era o meu super-herói. Era Deus no céu e meu pai na terra. Eu fazia tudo com meu pai. Inclusive, quando ele saía do trabalho e ia para casa, meu pai tirava a blusa e botava a blusa no ombro. O que eu fazia? Eu tirava a blusa e colocava a blusa no ombro. E eu não fui em nenhum momento recriminada por isso, né? A gente acha muito bonitinha as coisas que as crianças fazem. E comigo era a mesma coisa, era muito bonitinho. Colocar o sapato do meu pai, que era 2 vezes o meu tamanho, e ficar andando pela casa. Era lindo aquilo, né? Mas isso era já uma prévia de uma distorção da imagem masculina, né? Eu tinha uma imagem muito distorcida do meu pai como super-herói, algo muito... tudo que é demais, né? Tudo que é excesso não é bom. Então eu tinha aquela figura muito aflorada dentro de mim, como o cara, né? Como o poder é do meu pai. Meu pai é o cara da casa, é o meu pai que manda. E eu tinha a minha mãe ali, a minha mãe tinha uma figura muito clara na minha vida, mas o meu pai era o cara para mim. Então, eu fui assim a minha infância toda, extremamente grudada com meu pai, em todos os sentidos. Eu tinha ciúmes das crianças próximas, chegando, né, no meu pai. E nisso, o meu pai me criava como um menino, né? Ele potencializava isso. Eu ganhava carrinho,
Eu ganhei uma pista de carro que ele montou em casa, era enorme, dava o quarto todo. E eu lembro que ele trocou, porque aqueles carrinhos funcionavam com controle e era tudo a pilha. Meu pai levou num cara e colocou a luz para a gente não se preocupar mais com pilha e ficar ali brincando o tempo todo. Era videogame, era jogo de tiro. Enfim, eu fui criada como um menino, né? E não foi por mal. Mas isso fez, ao longo do tempo, foi desastroso, né? Posso dizer assim. Fui crescendo e fui vendo também mais uma imagem distorcida da figura masculina na vida das minhas irmãs. Via minhas irmãs apanharem, vi uma irmã apanhando, eu vi enquanto criança, né? Eu fui a criança que fui para cima da minha irmã proteger, enquanto o marido dela batia nela. Então eu cresci vendo que os homens eram ruins, né? E as mulheres eram boas, eram as coitadinhas, né? Sofria na mão dos homens. Então aquela imagem só foi piorando. E os meus pais tinham um excelente relacionamento entre eles, né? Eu considero que a minha criação foi excelente dos meus pais, apesar de tudo isso que eu contei, né? Que, como eu falei, não tem manual para esse tipo de coisa, mas é um alerta até que eu passo aqui, né? Eu não sou mãe, mas eu sei que tem mães aqui. E aí aquilo foi sendo totalmente distorcido na minha imagem. Eu fui me decepcionando com homens que eu gostava na minha família, né? Eu amava, na verdade, eu amo meu padrinho, né? Eu fui batizada na igreja católica. Minha irmã era minha madrinha e meu padrinho era o marido dela. E aí eu me decepcionei com ele, como pai. Quando os meus pais se separaram, eles se separaram tranquilamente, mas o meu pai se tornou alguém completamente ausente. Ou seja, perdi o meu super-herói. E aí eu me decepcionei com meu pai. E aí fui só me decepcionando. Com 14 anos eu já entrei no relacionamento. Eu comecei a namorar. No entanto, essa imagem ela começou a ser construída. Eu tive um excelente namorado. Ele era maravilhoso. Ele fazia as minhas vontades, e não era só no começo do relacionamento, foram 4 anos de relacionamento, e foram anos muito bons. Eu assim, não tenho do que reclamar dele, foi uma pessoa muito especial na minha vida, mas ele foi tão especial que dentro do meu coração ele começou a se tornar um irmão para mim. E aí chegou o momento que eu decidi terminar o relacionamento, e nisso que eu terminei o relacionamento com ele, a gente já estava praticamente ali querendo casar e tudo, já tinha alguns planos. Eu terminei o relacionamento e aí começou também a decepção com ele, porque ele começou a agir de uma forma que não era aceitável para mim, né? Eu entendo, fim de relacionamento realmente é complicado, eu entendo, mas ele me trouxe a imagem de todos os homens que passaram por mim, que me decepcionaram. E aí aquela imagem voltou com força total. Mas aí eu já tinha 18 anos, eu comecei a namorar com ele com 14 anos, e aí eu cheguei aos 18 anos, e aí eu terminei e me senti livre. Pronto, adolescente, livre, bonitinha, chamava atenção. Falei assim, vamos para a pista. E aí eu já não era mais tão tímida assim, né? A minha timidez, ela foi durante a infância, mas depois eu fui me relacionando com pessoas. Conheci algumas amigas também na época e eu cheguei a me tornar até popular no colégio, por incrível que pareça. E aí, nesse período de 18 anos, eu já não estava mais nessa timidez extrema. Eu tinha timidez, mas ela já não me paralisava. E eu comecei a sair muito. Eu saía muito, muito. Aqui na época, aqui no Rio, para quem conhece, tinha o Olimpo. E aí, eu ia muito para o Olimpo, eu saía muito, eu chamava muita atenção. Eu me maquiava, enfim. E aí, nisso, eu conheci muitos homens, né? Eu não cheguei a me relacionar sexualmente com eles, mas sim, beijei muito na boca, digamos assim. Posso dizer que no mundo eu aproveitei bem essa minha idade. Não é uma idade que eu gostaria de voltar. Eu aproveitei o tempo que eu tinha que aproveitar mesmo. Eu não era cristã. E eu até conhecia, né, o cristianismo de uma forma bem superficial. Minha irmã já era cristã. Eu tive contato, eu conheci Jesus, eu era nova. Eu conheci através da música da Fernanda Brum, que aí eu fui entender quem era Jesus. E eu tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade, mas até então eu tinha uma vida, vamos dizer assim, como um católico tem, né? Ama Deus, mas estar no bar, enchendo a cara,
né? Era esse conhecimento que eu tinha sobre quem era Deus, né? E aí eu fui curtir a vida, e eu curti a vida bastante. Mas foi nesse período que eu decidi matar a curiosidade que eu sempre tive desde a infância. O meu primeiro selinho com uma menina, eu era criança. Eu tinha 5 anos de idade. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Ela também não sabia. Mas a gente fez, né? E eu decidi, falei, não, vamos ver o que é isso, né? Vamos matar a curiosidade, já que eu tô agora, tenho 18 anos, estou livre, faço o que eu quiser, né? Aquela tal liberdade que o mundo nos traz, né? E aí eu fui curtir, né? E eu decidi, na época, a gente se comunicava através de bate-papo, o famoso bate-papo da UOL. Muita gente conhece, muita gente da minha época conhece esse bate-papo. E foi aí que eu decidi entrar, lá tinha o nome das salas, né? E aí tinha dos 18 a 20 anos. E tinha sala lá bissexual, lésbicas. E eu comecei a entrar nessas salas para entender como é que era a forma de comunicação, até porque eu não tinha ninguém próximo, né? Então eu queria saber como é que se comunicavam, como é que marcavam, como é que funcionava esse esquema aí, né? E foi aí que eu conheci uma pessoa, e aí a gente decidiu se encontrar no shopping, e aí eu tive, de fato, meu primeiro beijo com a menina, e eu lembro que na época eu fui na Lua, assim, eu fui na Lua, e eu fiquei completamente maravilhada com aquela sensação, e pronto, aí começou que eu comecei uma vida que eu não queria mais sair. Eu troquei as baladas heterossexuais pelas baladas gays, e aí eu ia direto, e eu conheci alguns amigos, então eu andava com eles, e a gente ia para balada direto. Era todo fim de semana, e como eu falei, eu chamava atenção bastante, então eu chamava atenção de homens e mulheres. Então se eu estava na balada, a balada gay tem muito homem hétero, então se eu chamava atenção e eu gostava, eu beijava homem. Se eu chamava atenção de menina, eu beijava menina. E aquilo não era um problema para mim. Muito pelo contrário, na época eu achava que eu estava abafando, porque eu tinha flexibilidade, então eu poderia me divertir da forma que eu quisesse. E até que aos 20, e aí eu comecei a namorar, né? E tive minha primeira desilusão amorosa. E esse namoro demorou 6 meses apenas. E aí eu vi que não era só homem que não prestava, porque eu escutei muito isso, né? Homem não presta, né? Todos os homens traem, homem só quer saber disso, só quer saber daquilo. E aí eu percebi que não era muito bem só homem, né? Eu passei por uma situação com essa namorada que eu vi que mulher também agia como um homem. Mas ok, era aquilo que eu tinha escolhido e eu tinha gostado, então era aquilo que eu ia seguir. E nisso, entrando em sala de bate-papo, eu conheci uma pessoa. E aí era o mesmo processo, né? A gente marcava um lugar público, se conhecia, e aí eu comecei a namorar com essa pessoa. E o negócio ficou sério. Com 6 meses de namoro, a gente decidiu morar juntas. E aí, casamos, né? E até então, a minha família não sabia, a família dela também desconfiava. E assim, a gente fala que a família não sabia, mas a mãe sempre sabe, né? E sempre tem a desconfiança. E eu sabia que tinha desconfiança, mas eu não me sentia confortável para falar. E interessante que o Espírito Santo me comunicou agora que quando a gente está em pecado, né, a gente fica com vergonha de contar as coisas. A gente tem vergonha do lugar que a gente está. E eu tinha vergonha, por incrível que pareça, eu tinha vergonha de chegar para minha mãe, que era uma pessoa que eu poderia contar com ela, né? Eu nunca tive questões com a minha mãe no sentido de achar que eu fosse recriminada a ponto de ser rejeitada. Mas eu não contava. Eu tinha vergonha de falar que eu era daquele jeito, porque eu me sentia daquele jeito. Para mim, eu tinha nascido daquela forma, né? E eu não queria contar aquilo. E eu já não entendia por que só eu tinha nascido daquela forma, né? As minhas irmãs não eram assim e eu era. O que tinha acontecido? Mas fui viver com esse questionamento, depois foi aflorado em mim. E nesse relacionamento, eu fui casada por 8 anos. Então, foram 8 anos. E foi um relacionamento que, apesar das circunstâncias serem erradas, foi o relacionamento que eu mais me desenvolvi. A gente se desenvolveu.
A gente cresceu profissionalmente, né? Chegamos a cargos de liderança na nossa empresa. A gente cresceu de forma pessoal, nos formamos, nos impulsionamos, né? Uma a estudar, e na dificuldade a gente impulsionava a outra. Mudamos de casa para uma casa maior, a gente viajava bastante, a gente tinha dinheiro, cada uma tinha um carro, a gente cresceu juntas, a gente se ajudava. E hoje eu entendo que eu precisava conhecer essa pessoa, vocês vão entender um pouquinho mais para frente, mas naquela época a gente estava suprindo uma necessidade, né? Foi um relacionamento errado porque a gente tinha uma falta. Ela tinha a falta da paternidade dela e ela tinha também a distorção da imagem masculina na família dela. Ela tinha um pai ausente, um pai que tinha deixado a família para trás, tinha abandonado, eles passaram fome. Então, hoje eu percebo que eu me apaixonei pela história, né? Eu me apaixonava pela história das pessoas, porque eu tinha a síndrome de super-herói. Eu queria salvar o mundo. Então, quando chegava alguém me contando uma história triste, eu queria acolher aquela pessoa, eu trazia aquela pessoa para minha casa. E com ela não foi diferente. Então, naquele momento, a gente viu uma na outra a gente supria as nossas necessidades ali de afeto mesmo, de carinho, o carinho que ela não teve com a família, que ela não teve com os pais dela, o carinho que eu também não tive, no sentido de eu tenho os pais um pouco... a minha família é um pouco grossa, digamos assim. A gente não tem o costume de falar todos os dias que a gente se ama, mas somos uma família muito unida. Eu comparo às vezes as famílias, eu dou graças a Deus de estar na família que eu tô, mas a gente não tem esse costume de ficar muito fazendo carinho no outro, de falar toda hora eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não é muito nosso, né? Nossa forma de carinho são atos de serviço. E aí, isso é quase que geral na minha família, né? E a gente encontrou ali algo que faltava, né? Eu encontrei nela uma pessoa que falava que todos os dias ela me amava, e eu falava isso para ela, e a gente se ajudava, e a gente chorava juntas, e a gente passava pelas dificuldades juntas, e acima de tudo éramos muito amigas. A gente era muito amiga. Só que isso se misturou, né? E esse relacionamento foi um relacionamento de 8 anos, até que a gente começou a frequentar a igreja, a família dela é cristã, né? Ela era também. E a gente começou a frequentar a igreja, Projeto Vida Nova, aqui em Irajá. Eu moro na Vila da Penha. E aí, eu lembro que teve uma frase dela que foi decisiva. E foi onde começou, digamos assim, as coisas darem certo. Hoje eu vejo que as coisas deram certo, né? Mas naquele momento foi bem errado. E aí, ela falou algo assim, ela disse que ela pedia a Deus para que eu deixasse de amar ela, para que ela seguisse os caminhos do Senhor, porque ela não conseguia deixar de me amar. E aquilo soou como 10 toneladas nas minhas costas. Eu me senti com uma responsabilidade enorme. E eu lembro na época que eu conversei com Deus. E eu falei, Senhor, eu não tenho como lutar contra o Senhor. É impossível. Eu sei que eu vou perder. Eu não tenho como ficar aqui barganhando a vida dela, falando, não, olha só, vai ficar comigo, ela vai ficar comigo, não importa, a gente vai parar de ir para a igreja. Não tinha condições, né? Eu ia perder e eu não queria isso. Se ela me falou isso, eu percebi ali que ela queria seguir os caminhos. E aí eu fiz de tudo na época para ela me odiar. Então eu fiz de tudo errado, né? Naquela época eu traí, eu menti, eu sacaneei a pessoa que menos poderia ser sacaneada naquele momento, né? Porque era a pessoa que, acima de tudo, como eu falei, era minha amiga. Ela estava do meu lado em todos os momentos difíceis, em todos os momentos. Ela não tinha ausência. Eu precisava ir no médico, ela estava comigo. Eu precisava fazer uma consulta pequena, ela estava comigo. E aí eu fiz mesmo isso para ela ficar com raiva de mim, para ela deixar de me amar e para ela seguir os caminhos, né? E eu comecei a me tornar uma pessoa realmente que eu não me reconheço nesse lugar. E eu saí à noite, e aí eu comecei a sair com outra pessoa do trabalho, e eu deixava isso claro para ela, e eu não voltava para casa, eu voltava para casa no dia seguinte, até que chegou o fim do relacionamento. E eu lembro que eu vi ela chorando. Teve uma vez que ela foi na minha casa, eu deixei o apartamento para ela, não quis mais pegar nada do apartamento, falei, fica no apartamento, e eu fui para casa da minha mãe, que era em frente, e fui morar lá.
E eu lembro que uma vez ela me chamou para conversar e ela chorava absurdamente, falando: conta para mim, você estava com ela, você viajou com essa pessoa e tal. E eu, na cara de pau, falava: não, não, não. E algumas coisas eu não respondia. E ela chorava absurdamente. Eu lembro que quando eu saí dali, que eu entrei em casa, eu tive uma crise de choro por estar fazendo aquilo com ela, sabe? Mas dentro do meu coração, naquele momento, eu precisava machucar ela para que ela seguisse a vida dela, né? Então, naquele momento, eu entendi que aquilo era um amor que eu estava tendo por ela, em permitir que ela seguisse os caminhos do Senhor. E, de fato, ela voltou para a igreja, né? Sofreu absurdamente, lógico. Foram 8 anos, né? E como eu falei aqui, a gente se desenvolveu juntas, crescemos juntas, passamos por muita coisa juntas. E aí, nesse tempo, eu entrei diretamente em um outro relacionamento, no qual era uma pessoa bem diferente, né? Meu relacionamento com a pessoa anterior, a gente não tinha nada muito exposto. Todo mundo sabia, logicamente, né? A gente fazia tudo juntas, mas não era assumido, né? E com essa outra pessoa já era diferente. Essa pessoa, ela era assumida para todos, incluindo a família. E nisso eu me assumi para todos, menos para a minha família. No entanto, como eu falei, né, não tem como a família não saber, a família percebe. Essa pessoa também passou a morar comigo, mas era uma pessoa completamente diferente. Ela era uma pessoa que não se juntava muito com a minha família, também tinha problemas com a família dela, questões com a paternidade. Gente, questões com a paternidade, a ausência de um pai é determinante, assim, é crucial na vida de uma pessoa, sabe? Depois fazendo umas pesquisas e conversando com as pessoas, eu posso dizer que 80% dos casos de pessoas que estão na homossexualidade é a ausência paterna. É incrível. É um dado que eu não tirei da minha cabeça não, gente. Mas a ausência paterna gera problemas absurdos na vida de um ser humano. E todas as pessoas que eu me relacionei tinham problemas com a paternidade. Então, essa pessoa não era diferente, né? E essa pessoa nem conhecia o pai, foi criado pelo padrasto e batia tamanho na mãe. E, enfim, engraçado não, mas nos 3 relacionamentos que eu tive, a mãe era cristã. Então, é um outro dado que grande parte da homossexualidade tem alguém cristã na família, né? É uma luta, né? A gente vê uma batalha, né, dentro das famílias, nas crianças, na sexualidade, na identidade. O foco do diabo mesmo é mexer com a nossa identidade, né? E sempre tem um ali que está orando, né, que está ali intercedendo, mas sempre tem um outro lado, e aí fica essa guerra. Essas pessoas que eu me relacionei, as mães eram cristãs mesmo, né? Fervorosas, mas tinha essa questão aí, apanhavam dos seus maridos. Enfim, essa pessoa que eu me relacionei era uma pessoa que era agressiva nas palavras, agressiva nos gestos, na forma de se comportar, né? Ela tinha uma mania muito feia, que era de bater na minha perna. Mas é o famoso não tem nada a ver. O que é bater na minha perna? Ah, é uma mania que ela tinha, né? Então a gente deixa pra lá. E dentro desse relacionamento, eu vivi muitas coisas ruins que muita gente não sabe, né? Eu vivi tudo sozinha. Eu não tinha mais amigos, porque essa pessoa tirou as minhas amizades, eram amizades dela, e essa pessoa, eu comecei a sofrer alguns abusos ali dentro, né? Era abusos psicológicos, era abuso financeiro, movimentando meu dinheiro, eu que tomava conta de tudo da casa, então a preocupação era minha, ela não entrava nisso, ela usava meu cartão de crédito, eram contas intermináveis no meu cartão, era abuso psicológico, só não sofri abuso sexual, mas eu sofri vários outros tipos de abuso dentro desse relacionamento, a ponto de olhar no espelho, eu lembro claramente dessa imagem, de olhar no espelho e eu não me reconhecer mais, de chorar e falar assim, quem é você? Porque eu fazia tudo por essa pessoa, porque eu queria ser aprovada por essa pessoa. Eu estava dentro de uma dependência emocional absurda. Então eu queria ser aprovada, eu não queria que ela fosse embora, então eu fazia tudo para ela não ir embora. E aí ela trabalhava longe, e eu pegava o carro, levava ela longe todos os dias e voltava. E eu vivi para essa pessoa. Eu fechei a minha empresa, que eu tinha uma empresa de consultoria, eu fechei. Eu parei de viver para mim, eu entrei no negócio dela,
fui sócia do negócio dela, a gente se mudou para São Paulo por conta do negócio dela. E a minha vida virou completamente e já não existia mais a Luciana. Só existia essa pessoa. Eu perdi completamente minha identidade ali. E até que chegou um momento que esse relacionamento ficou completamente abusivo, a gente terminou o relacionamento, mas aí a gente voltou, e aí ela voltou para minha casa, mas aí a gente estava se relacionando e não estava, e aí eu pegava mensagens, e eu monitorava o celular, eu monitorava o consumo dela na internet, eu monitorava tudo, eu virei uma louca, eu fiquei enlouquecida, e eu passei por tudo isso sozinha, minha família não sabia, e muita coisa minha família não sabe, vai descobrir aqui na live hoje, inclusive. E amém, glória a Deus, é passado. E aí eu fui, né, monitorando ela. Teve uma vez que ela virou e falou assim, cara, eu vou te denunciar, eu vou na polícia. Porque eu descobri que você tá olhando o meu Skype, você tá acompanhando a minha movimentação no mapa. E isso é um absurdo, isso não se faz. E aí voltava aquilo para mim, eu me sentia culpada. Nossa, eu era culpada. Ela fazia as coisas dela, né? Ela saía com outras pessoas, voltava tarde, mas ela começava a depositar uma culpa. E aí eu me sentia culpada. Eu, caramba, o que eu tô fazendo? Nossa, não posso fazer isso, meu Deus. Aí pronto, eu falava para mim que eu era a pior pessoa do mundo, né? E isso acontece muito dentro de um abuso psicológico, né? Você, que é a vítima, passa a se sentir culpada. Isso acontece muito com quem sofre abuso sexual, né? As vítimas se sentem culpadas. Foi porque eu coloquei um short mais curto, foi porque eu usei uma blusa um pouco mais curta, se eu não tivesse usado, isso não teria acontecido. E aí, comecei a me sentir culpada em relação a tudo isso, até que teve um dia que chegamos aos extremos mesmo, né? Eu peguei o celular dela e vi que ela estava combinando algumas coisas com uma outra pessoa, e eu falei, caramba, você está dentro da minha casa fazendo tudo isso, por que você não foi embora e tal? Né? Eu falava isso, mas eu prendia também a pessoa, né? E aí, nesse dia, a gente brigou feio, né? E aí, ela me deu um soco no peito. E nisso que ela me deu um soco no peito, eu caí. Eu lembro que eu tava segurando, eu tava indo lanchar, né? Ela tava dormindo no quarto, eu tava dormindo... ela tava dormindo na sala, eu tava dormindo no quarto. E aí, ela me empurrou e tudo que tava na minha mão caiu, né? Foi um soco forte. Ela levantou do sofá e veio com toda a ira do mundo, me deu um soco. E aí, nisso que ela me deu um soco, caiu tudo. E aí eu peguei e falei assim, você tá maluca? Que não sei o quê. Aí ela veio já com toda a força do mundo, me deu um chute. E aí o chute pegou na barriga. E aí meu corredor dava pro meu quarto, né? E o chute foi tão forte que eu caí na cama. E, gente, como é que são as coisas, né? Eu poderia ter me defendido, eu era mais forte do que ela, mas eu não consigo tocar numa pessoa para esse tipo de coisa, né? Para bater, para machucar. Isso é meu. Eu não consigo fazer isso. Eu poderia ter feito, né? Seria uma defesa minha, eu poderia ter revidado. Mas eu não consigo fazer isso. Ali era a Luciana, sabe? Gente, eu não consigo matar formiga. Então, assim, ali a Luciana estava começando a aparecer. E aí, nisso, ela foi para cima de mim, na cama, e começou a me enforcar. E aí, eu segurei a mão dela, como eu era mais forte, eu segurei a mão dela, para ela não conseguir me enforcar. E aí, eu vi os olhos dela todo preto, era o diabo ali em cima. Eu vi os olhos dela. E aí, eu falei, mostra quem você é. Pode mostrar quem você é. É isso que você é? Pode continuar. Mostra quem é você. Eu falando isso com ela aqui em cima. E aí ela foi soltando a mão, soltando, sentou. E ali, acho que ela não estava acreditando no que ela tinha feito. E aí ela olhou para mim e ela ficou assim, com os olhos abertos, paralisada. Ela não, né? O que eu fiz? Aí eu virei para ela e falei assim, agora estou indo na delegacia e eu vou dar parte de você. E aí eu lembro que eu me arrumei, peguei meu cachorro, deixei na casa da minha mãe, que era em frente, né? E aí eu já não estava mais morando na casa da minha mãe, não contei isso porque eu tô, né, tentando resumir, mas entre um relacionamento e outro, a pessoa anterior saiu, porque não aguentava mais me ver tão próxima, né? A gente morava porta a porta. E aí eu voltei para minha casa, para o meu apartamento antigo. E aí eu
peguei meu cachorro com medo dela fazer alguma coisa ali, né? Já tinha feito comigo, você imagina então com o cachorro. Coloquei na casa da minha mãe, coloquei uma roupa, saí, e tem uma praça aqui em Vista Alegre, né? A gente chama de Campão. Eu fui pra praça, sentei e eu falei, cara, o que que eu vou fazer? E eu queria ir na delegacia, mas eu não conseguia levantar. Estava com dor no peito, dor na barriga. E eu só sabia chorar, chorar, chorar. Aí eu falei com a irmã dela falou, eu sabia que vocês iam chegar ao extremo. Do jeito que vocês discutiam, eu sabia. Aí eu vi que não ia me ajudar em nada, né? E aí eu parei de falar com ela. E foi aí que eu lembrei dessa pessoa anterior, né? Que eu me relacionava. Porque a gente nunca deixou de se falar, né? Quando era meu aniversário, ela me dava parabéns, eu dava parabéns no aniversário dela. No Natal, a gente, né, sempre falava uma com a outra. E eu me arrependi muito de ter feito aquilo, então eu sempre passava mensagem para ela pedindo perdão, e aí ela já estava com o senhor, né? E aí ela falava, Lu, eu já te perdoei há muito tempo, e aí eu não entendia. Eu pensava, gente, como é que ela me perdoou? Não é possível, fiz muita coisa para ela. Eu não acreditava nesse perdão, não conhecia o perdão do senhor, né? E aí eu sempre mandava mensagem para ela falando, eu lembrei de você agora, estou me sentindo mal, me desculpa. E foi um peso que eu carreguei durante muitos anos, o que eu fiz com ela, né? E aí eu lembrei dela. E aí eu passei mensagem para ela. E aí eu contei o que aconteceu. E a única mensagem que ela me passou é, Lu, você quer ir para a igreja? Aí eu parei e falei assim, mas como eu vou para a igreja? Eu tô de short, eu tô de blusa de alça, eu tô acabada aqui, tô de chinelo, né? Como assim? Como eu vou para a igreja? A ela, eu não perguntei como você está. Eu perguntei se você quer ir para a igreja. Aí eu falei assim, quero. Aí ela, estou indo te buscar. Depois de 3 anos, a gente se reencontrou. E aí ela foi na praça, e aí ela foi com uma amiga que não sabia de nada. Ela até então não tinha contado para a amiga dela sobre isso, né? E aí depois ela me contou, ela falou, Lu, em 10 minutos eu contei tudo para ela entender, para não achar estranho o que ia acontecer ali. E aí quando a gente se viu, a gente se abraçou, mas a gente chorou tanto, tanto que essa amiga também começou a chorar. E a gente chorou muito, muito ali, sabe? E eu, desculpa, desculpa, pedindo perdão, perdão. Aí ela, eu já falei que eu já te perdoei, que não sei o quê. Nossa, gente, a gente chorou muito. E aí ela falou assim, tem como você entrar em casa para colocar uma roupa? Aí eu falei assim, a casa é minha, eu vou entrar sim. Aí ela, vamos, e aí eu vou ficar ali embaixo te esperando. Qualquer coisa você me passa mensagem. Entrei, fui em casa me arrumar. E aí, nisso que eu tô me arrumando, aí ela veio e falou assim, você vai aonde? Aí eu falei assim, a sorte sua é que eu não fui na delegacia ainda. Aí ela, você tá indo pra onde? Eu falei assim, tô indo pra igreja. Ela, então você vai pra igreja com a sua ex, porque ela sabia que, né, minha ex estava na igreja. Vai lá com aquela crentezinha, que começou a falar algumas coisas, né? E eu, plena, me arrumando, empolgadíssima pra ir pra igreja. Parecia que eu não tinha passado por nada daquilo. Coloquei minha roupa, virei pra ela e falei assim, quando eu voltar, as suas coisas vão estar arrumadas. E você vai embora. Não, não tem como. Como é que eu vou embora? Eu tenho uma entrevista de emprego amanhã. Como é que eu vou levar essas coisas? Falei assim, vai dar tudo dentro do carro. Fica tranquila. Vai estar tudo pronto. Amanhã de manhã, eu vou te levar de volta para casa da sua mãe. Fui para a igreja. E lá, eu já era batizada. Eu fui batizada, acho que eu tinha 11 ou 12 anos de idade. Mas eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo da vida ali, né? E aí, de fato, eu aceitei Jesus. Isso foi em 2017. Ou seja, ela que me levou para a igreja, né? E ali eu conheci pessoas que foram agregando na minha caminhada, que foram me ajudando, né, a me firmar na igreja. E aí ela virou, né, minha melhor amiga, como já era, né, alguns anos atrás, mas, enfim, virou uma amiga de confiança. E eu lembro que eu falava assim para ela, eu não sei como é que eu faço para te abraçar, não sei se você vai pensar alguma coisa estranha. E eu fico meio assim, mas eu queria te dar um abraço. Aí ela, só abraça, Luciana. É só me abraçar. E aí a gente se tornou irmãs, né? Ela é uma pessoa muito querida na minha família. Todo mundo conhece na minha família, né? Então é como se fosse irmã mesmo. E somos amigas até hoje. Ela é minha melhor amiga, inclusive, né? São mais de 18 anos, se eu não me engano, de amizade. Ela é uma pessoa que... depois ela me falou que ela orou durante todo esse tempo. Ela me via entrando na igreja. Ela falou, Luciana, eu olhava para a porta e falava, cara, um dia a Luciana vai entrar por essa igreja.
Ou seja, ela orou pela pessoa que mais machucou ela. Isso é tremendo, gente. É o amor de Deus, sabe? É o perdão. Isso é lindo. Não é qualquer um que faz isso, não, sabe? Tem pessoas dentro da igreja que não conseguem chegar onde ela chegou, né? E nisso a gente foi se desenvolvendo, ela foi me ensinando muito sobre a caminhada do Senhor, mas foi um tempo que eu procurei entender a minha identidade, né? Eu queria entender o que acontecia comigo, e eu voltei naqueles questionamentos. E aí, Luciana, quem é você? Por que você passou por tudo isso? Por que você tem desejos em relação a mulheres? O que aconteceu na caminhada? E eu lembro que nessa época eu fui chamada para participar do primeiro projeto de acompanhamento na igreja voltado para a homossexualidade. Ninguém falava disso abertamente, né? E eu nunca tive problema para falar isso. E eu topei. Então, eu tinha um aconselhamento com uma missionária e tinha com uma psicóloga que ela não atuava como psicóloga, ela não podia atuar, mas era com duas pessoas que, de fato, tiravam de mim. Gente, eu fui completamente sugada, né? De todas as formas. Eu passei por um processo de libertação enorme com elas duas, de lembrar de coisas da infância que eu não lembrava. E foi algo tremendo, mas ainda assim, eu ainda não conseguia me relacionar com o Senhor, né? Eu tinha a questão da paternidade. Eu não sabia o que era ter um pai. Eu soube o que era ter um pai até os meus 15 anos de idade, 16 anos de idade. E a Luciana Grande, o que é ter um pai? O que é isso? Eu não sei. O que é ter um pai? Então eu tinha muito esse problema de reconhecer a paternidade do Senhor. E eu fui buscar quem era eu, não na Bíblia. Inclusive a Bíblia está aqui do meu lado. Eu não fui buscar na Bíblia quem era a Luciana. Eu fui buscar em livros paralelos, né? E as pessoas começaram a me encher de livros e por uma certa imaturidade. As pessoas não faziam isso por mal, não. As pessoas faziam realmente... essas pessoas que eu me relacionava, elas nunca tinham caminhado com alguém que tinha essa questão da sexualidade. Eu fui a primeira amiga delas nessa questão. Então, era tudo muito novo para elas também. E aí começaram a me incluir livros sobre homossexualidade, sobre identidade. E era livro daqui, livro dali. E a Bíblia mesmo eu só abria no culto, né? E aí o pastor fala, vamos abrir nossa Bíblia em Mateus. Era o momento que eu abria a Bíblia. E eu lembro que eu comentei com essa minha amiga, né, que me levou para a igreja. Eu falei assim, cara, como é que você gravou assim os lugares, né? O pastor fala para abrir, você abre rapidinho. Ela falou assim, com o tempo você vai pegar isso, né? É o seu relacionamento com o Senhor e tal. E eu nunca conseguia lembrar onde é que estava Mateus, onde é que estava Lucas, e era uma confusão, eu tinha que ir no índice. Gente, nada contra procurar no índice, ok? Mas eu já estava num período que eu poderia saber, sim, sobre alguns livros da Bíblia, e eu não conseguia me localizar na Bíblia. Eu era completamente a crente superficial, né? Eu era crente de culto de domingo, né? No domingo eu estava lá, e detalhe, eu servia muito na igreja. Eu teve uma época na minha vida que era só igreja. O pessoal falava assim, olha, a gente já pode montar um puxadinho para você aqui. Mas existem pessoas dentro da igreja que não estão se relacionando com o Senhor. Estar dentro da igreja não quer dizer que a pessoa está em um relacionamento com o Senhor. Não quer dizer nem que a pessoa reconhece o Senhor como Salvador dela, sabe? E eu era essa pessoa. E aí, é lógico, gente, eu não me encontrei nos livros, né? E nisso eu conheci uma pessoa que também estava desviada dentro da igreja. E acabou que, no começo, quando eu conheci essa pessoa, as pessoas já começaram a me olhar com o olhar de que eu já estava nessa relação e eu não estava. E aí comecei a ouvir essas sugestões de relacionamento com essa pessoa. Eu falei, ok, já que já está o burburinho, então vamos entrar de cabeça. E aí eu me desviei, né? Ou seja, sofri alguns preconceitos na igreja e a igreja me machucou. E aí eu quero abrir, né, um espaço aqui para falar para vocês que realmente eu fui machucada na igreja. Mas, gente, qual lugar que você não se machuca, né? Se você está num trabalho, você vai ser machucado por alguém. Se você está em qualquer lugar, gente, a gente é machucado na nossa família, com os nossos familiares, pessoas que a gente menos espera. A gente é machucado pelos nossos amigos, né? Então, assim, eu realmente fui machucada pela igreja. Eu sofri preconceito lá dentro, de pessoas questionarem a outra. Você não tem medo de pegar o que ela tem, como se eu tivesse uma doença? Pessoas que queriam me colocar em roupas femininas, achando que aquilo ia me tornar
heterossexual, digamos assim, e não tem nada a ver, porque o último relacionamento que eu tive, a pessoa era extremamente feminina. Então, assim, eu vi um despreparo da igreja como um todo em relação ao tema homossexualidade. E eu lembro muito bem que uma vez eu comentei com uma pessoa, essa missionária que me acompanhava lá, eu falei assim, se eu for ali na esquina da igreja e chamar aquelas pessoas, aquelas meninas, né, travesti, que estão ali, falar do amor de Jesus e falar que as portas da minha igreja estão abertas. Quando elas entrarem pelaquela porta, como vai ser o cuidado com aquelas pessoas? Como vai ser os olhares para aquelas pessoas? Ela falou assim, Luciana, a igreja não está preparada para isso. E, olha, eu recebi aquela mensagem, eu já sabia que não estava preparada, né? Eu estava vivendo aquilo. E foi muito triste para mim, sabe? Ver que num lugar que poderia acolher aquelas pessoas, elas não seriam acolhidas. Muito pelo contrário. Elas seriam machucadas. E o que que o mundo faz? O que que o mundo fez comigo? Eu fui machucada na igreja. E aí eu me desviei. Quando eu me desviei, o mundo me acolheu. Ah, vem cá. As pessoas não entendem. Você é assim. Qual o problema de você ser assim? Entendeu? Não tem problema nenhum. Você ama aquela menina te ama. Qual o problema nisso? Né? Não tem problema nenhum. É amor. É amor. Deus não é contra o amor. E aí o mundo me acolheu absurdamente. E aí foi um início de uma nova etapa para mim. Eu posso dizer que foi os piores anos da minha vida. Essa pessoa, ela se assumiu dentro de casa e ela foi espancada pelo pai dela. O pai dela já espancava a mãe, né, de forma aleatória. E aí, quando ela confessou, ela foi espancada, bateram muito na cabeça dela, bateram com vassoura, machucaram muito ela. E aí, a minha síndrome de super-herói inflou, né? E aí, ela entrou em contato comigo, falou o que tinha acontecido com ela. E aí, eu fui lá e a acolhi e trouxe para minha casa. E aí, começou ali um relacionamento, né? A super-herói que foi salvar a pessoa. E a gente começou a se relacionar. Esse relacionamento durou 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos. E ela entrou em uma depressão profunda. Ela deu parte do pai dela. Então, o pai dela não podia se aproximar, tinha a situação da distância. O pai dela ameaçava constantemente, através de mensagens. Me ameaçava, falava que se me visse na rua ia me espancar, se me visse em qualquer lugar. Então, quando ela deu parte, né, eles tiveram que fazer um acordo, porque o pai dela estava correndo risco de ser preso. Ela fez exames, que constatou tudo, né, o espancamento. E nesse acordo tinha, além das cestas básicas, o tratamento dele com psicólogo, tinha também o fato de que eu não poderia estar em festa da família por parte dele. E a família dele me amava. E eu tinha um relacionamento com a família dele, né? Eu cheguei a frequentar alguns aniversários e tal. Mas constava isso. Onde ele estivesse, eu não poderia estar, né? E tinha a situação da distância, então... Mas isso, eu sofri várias ameaças. E era horrível, porque eu vivi com medo durante 2 anos e meio. Eu vivi com uma pessoa com depressão profunda, uma pessoa que acordava de madrugada, chorando, tremendo. Eu corri para o hospital com ela várias e várias vezes na madrugada. Falta de ar. Quem tem depressão aqui, quem já passou por isso, sabe que é uma situação muito difícil. Paguei psicólogo, paguei psiquiatra, e ela teve que sair da faculdade dela. Foi um transtorno, foram os piores anos da minha vida, porque eu fui sugada e eu tive que me policiar para não cair em depressão também. E eu estava sozinha, estava desviada da igreja, tinha vergonha de falar, foi o que eu falei sobre a vergonha, né? Eu tinha vergonha de falar para os meus amigos que eu, de fato, estava namorando com aquela pessoa que começaram a sugestionar na igreja. E, lógico, as pessoas sabiam, né? Mas elas não ouviram da minha boca. Eu tinha muita vergonha de contar para todo mundo. Então, eu não contei para ninguém. Então, eu não tinha com quem desabafar sobre isso, né? Era eu e eu. Então, eu tomava conta da casa, eu bancava tudo, eu bancava ela, bancava remédio, era tudo eu, todos os problemas na minha saúde, problemas na saúde dela, era tudo a Luciana em 200%. Às vezes tinha evento da empresa, ela chorava porque tinha essa outra pessoa, né, que era minha amiga, que ela sabia que a gente tinha se relacionado, mas ela não acreditava que a gente era amiga.
E aí era um transtorno para eu sair de casa. E aí, por muitas vezes, eu não saía, eu ficava presa dentro de casa porque ela me prendia. Enfim, fui sugada financeiramente por ela. Então, eu sofri o abuso financeiro também com ela, fora o abuso psicológico. E ela era uma pessoa extremamente manipuladora. E ela me manipulou durante todo esse tempo. E eu só fui também entender depois, né? E a gente terminou, eu terminei. Eu descobri, de fato, várias coisas em relação a ela. E eu me decepcionei, porque foi a pessoa que eu mais ajudei, que eu mais acolhi, que a minha família ajudou, né? Ajudou no negócio dela, fui eu que startei o negócio dela, e ela me decepcionou completamente. Eu não esperava nada do que ela fez, eu não esperava vindo dela. Então, aquilo me remoeu durante muitos anos, muito tempo, né? Não foram anos. E a partir dali começou um processo de retorno para a igreja. E aí eu tentei retornar para a mesma igreja, né? Que eu já era, que era o projeto. E aí, ainda assim, eu ainda não tinha tido um encontro de fato com o Senhor, estava frequentando a igreja, estava indo nos cultos. O grupo familiar das meninas passou a ser na minha casa, então eu era anfitriã e era um bando de menina aqui, era muito legal, sabe? Eu fiz aquilo justamente para que para ocupar o meu tempo com o Senhor, para que eu não tivesse a cabeça livre para fazer outras coisas, já que eu ainda estava num processo de não entender muito bem quem era eu. E aí, até que essa menina, essa última que eu me relacionei, ela voltou a aparecer em cena, né? E aí a gente voltou a ter alguma coisa ali. Isso não faz muito tempo, né? Foi no em 2020 para 2021, né? E aí a gente voltou esse relacionamento de uma certa forma, voltamos e não voltamos. Mas aí eu percebi, eu fui descobrindo que ela estava ainda me sacaneando com outra pessoa. E aí eu falei, gente, virei para ela e falei, não é possível. Você apareceu, você pediu para voltar, e aí você está me sacaneando novamente. E aí eu me vi naquele círculo novamente, repetindo, fazendo as mesmas coisas erradas, tal. E aí a gente terminou e foi muito ruim para mim. Eu entrei num processo depressivo. Eu já estava em depressão e eu vi que a minha família percebia, mas não sabia muito bem como entrar, como ajudar, né? Passei a morar um tempinho curto com a minha mãe, que foi um processo de mudança de casa. E eu não queria sair do quarto, eu não queria escutar, não queria falar, não queria viver. E até que passei a morar sozinha novamente, né? Minha mãe foi para a casa dela e eu na minha casa. E eu vegetei no meu quarto. Eu não saía do meu quarto, eu não comia. Quando minha mãe trazia comida, eu não comia. Só tinha almoço, eu comecei a emagrecer. Eu chorava o dia inteiro. E eu orava a Deus, eu falava, Senhor, me leva. Eu dei errado. Tudo que o Senhor planejou para mim, eu fiz tudo errado. Eu não dei certo. Eu fui uma criação sua. Olha o que eu falei para o Senhor. Deu tudo errado. A criação deu errado. Eu não mereço nada, mais nada. Me leva daqui. Eu não quero mais viver. Eu não cheguei a tentar me matar, mas eu falava para o Senhor, eu não quero mais viver, não tenho mais propósito, eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu já trabalhava por conta própria, não trabalhava mais em empresa. E eu falei, eu não tenho mais o que fazer. Todos em minha volta me machucaram, todos sumiram, todo mundo sumiu, a galera toda que estava comigo sumiu, pessoas da igreja sumiram, mas pessoas da igreja também apareceram para me ajudar. É importante dizer isso, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que as pessoas machucam, mas as pessoas curam, e curam mesmo. E pessoas apareceram também para tentar me ajudar, mas eu realmente estava entrando num processo muito preocupante. Eu estava preocupada comigo e eu falava, pode me levar assim, eu não quero mais viver. Até que eu rolando o feed, né? Eu já conhecia a Igreja United. Eu cheguei aí na noite de interesse da Igreja United aqui da Vila da Penha, no qual eu faço parte. Mas eu estava desviada na época, eu fui, e eu já conhecia os pastores, né? A pastora Sil, o pastor Alex, a gente era da mesma igreja, mas de localidades diferentes. E aí, passando o feed, veio, né? A igreja apareceu, eu já seguia, né? Eu seguia a igreja da Tijuca também. Eu conheci a United, na verdade, foi pelos pastores Caio e Maria. E aí, e eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, vou te visitar qualquer dia desses, hein? Vem sim, e tal. E ok. E nesse meio depressivo, e eu tô deixando isso bem claro, porque quem
tá num processo de depressão sabe muito bem que não consegue se mexer, sair de casa, não tem vontade de fazer nada. Precisa de alguém para pegar, levantar e levar. No meu caso, quem fez isso foi puramente o Espírito Santo. Eu levantei um dia, me arrumei, virei para minha mãe, né? Minha mãe mora no apartamento aqui do lado. Virei para minha mãe e falei assim: estou indo para a igreja, vou conhecer a United que é aqui na Vila da Penha. Tá bom, minha filha, vai lá. Fui. Gente, ali começou o processo hard do Senhor na minha vida. Assim que eu pisei na igreja, era como se eu estivesse entrando dentro de casa. Eu me senti entrando num lugar que parecia que eu tinha entrado a vida toda naquele lugar. Eu me senti tão bem, não precisou ninguém abrir a boca. Eu apenas pisei naquela igreja e eu me senti completamente fazendo parte daquilo ali, né? E eu lembro que foi o dia que foi a pregação do apóstolo, e aí ele com aquele quadro branco falando, né? Ele é um mestre, né? E eu amo isso, né? Para quem não sabe, esse é o meu chamado também. E aí eu fiquei maravilhada com tudo aquilo. Falei, meu Deus, quem é esse homem? Quem é esse homem com aquele quadro preenchendo? E aí eu fui no primeiro culto, e aí ele falou, olha, quem quiser ficar, vou continuar no segundo culto. Ou seja, no meu primeiro dia de United, eu fiquei 4 horas dentro da igreja, recebendo de uma forma espetacular. Até que veio uma pessoa, né? Uma filha de Deus amada, que hoje é a minha líder, que é a Manu. Ela surgiu, ela brotou do meu lado. Eu estava sentada, gente, era a parede do meu lado. Mas esta mulher, que é gigantesca, ela simplesmente brotou do meu lado e falou assim, posso orar por você? O Espírito Santo mandou eu orar por você. E ali o Espírito Santo começou a falar, para de tentar caber nos lugares que não te cabe mais. Para de tentar ser quem você não é. E ele começou a falar. E ela olhou para mim e falou assim, eu vejo claramente que você está na beira de um abismo. Eu te vejo pronta para pular desse abismo. Mas o Senhor manda te dizer que você não vai pular nesse abismo. Você, nesse momento, está dando um passo para trás. Você não vai pular desse abismo. E dali, eu cheguei em casa e falei, mãe, eu quero mudar de igreja. Eu falei, essa igreja que eu quero ir. E aí ela, vai mais um culto, né, para ver. Só que aquilo já estava dentro do meu coração. Eu já sabia. E eu falei, não, eu vou em outros cultos sim, tal. Mas eu já tinha certeza que eu já queria entrar em contato com o pessoal do projeto e falar, olha, não vou, não faço mais parte, não quero. Já estou em outra igreja. E aí eu comecei a frequentar os cultos, até que, de fato, aquilo, né, foi me preenchendo. E eu falei assim, não, eu quero vir para cá. Essa é a minha casa. Detalhe importante. A pessoa que eu me relacionei, ela falava muito mal da minha igreja, né? Por conta dos pastores que era conhecida, ela falava muito mal da minha igreja. Se eu fosse escutar ela, eu nunca teria entrado na United. Ou seja, o inimigo tentou de todas as formas fazer com que eu não entrasse nessa igreja. E quando eu entrei, depois de um tempo, um amigo meu, o senhor falou através dele que eu tinha um plano enorme dentro da minha igreja, que existia algo grande para mim dentro da minha igreja e que eu precisava continuar abraçando as pessoas, me comunicando, conversando com as pessoas, porque através do meu abraço muitas pessoas seriam tocadas. Ou seja, existia uma obra enorme, mas se eu tivesse escutado essa sugestão do diabo, eu nunca teria entrado naquela igreja. Até porque eu já tinha frequentado a Lagoinha, por exemplo. Poderia ser da Lagoinha, eu já tinha frequentado o grupo familiar deles, eu já tinha frequentado outra igreja. Eu poderia ter sido de lá, mas era para ser na United, né? Já estava tudo certo, na verdade, toda a nossa vida, o Senhor já tem toda planejada. E aí, a partir daquele momento, eu fui na minha igreja antiga, conversei com os pastores, eu quis sair debaixo de bênção, então eu conversei com eles. E aí, mais uma vez, o diabo tentou contra a minha vida ali, né? No qual eles falaram assim, você tem certeza? Você vai para um lugar que os pastores são novos, né? Porque hoje em dia, eu tenho 25 anos de casa, hoje em dia os pastores, e eu ali, naquele momento orando, falando assim, Senhor, eu só quero ir embora daqui, só quero ir embora. O que ele está falando não está entrando no meu coração, eu só quero ir embora, eu só quero ir embora. E eu deixei ele falando, e aquilo entrava por um lugar e saia pelo outro. E eu virei para ele e falei assim, olha, quando eu olho em volta dessa igreja, é como se eu não estivesse aqui. Eu vejo, eu tive uma visão de coisa antiga, sabe? É como se aquilo fizesse parte já do meu passado. Não me cabia mais estar ali, o Senhor já tinha me falado. Eu estava tentando voltar para o Senhor naquele lugar que não era mais para ser o meu.
Então, realmente eu só queria ir embora. Só queria ir embora. Só queria a bênção dele, eu queria sair bem e eu queria ir embora. E foi isso que aconteceu, né? Recebi a bênção dele e fui embora. E de lá para cá, graças a Deus, o Senhor vem tratando. Eu troquei os livros pela Bíblia. E aí foi onde eu comecei a estudar a Bíblia. E foi na Bíblia que o Senhor me revelou quem era eu, né? E é um processo, tá, gente? Assim, tem muitas pessoas que estão nessa questão da homossexualidade e já me perguntaram: ah, mas você não sente desejo, você não sente vontade? Não, eu não sinto, mas essa sou eu, tá? No meu caso, foi imediatamente assim que eu voltei para a igreja, assim que eu tive um encontro, de fato, com o Senhor, né? Que eu me rendi, deixei que Ele controlasse minha vida, eu perdi todas essas vontades. Hoje o meu sonho é construir minha família. Meu varão, que eu sei que ele já está por aí, em algum lugar aí, se preparando também, em nome de Jesus, glória a Deus. Tenho um sonho enorme de ter filhos, muitos filhos, e quero adotar também. Eu tenho muitos sonhos, né? E eu creio que todos eles vão se realizar, e o Senhor também já me prometeu tudo isso. Então, eu estou tranquila quanto a isso, eu não tenho pressa, porque esse é um período que eu estou cuidando de mim, né? Me desenvolvendo no meu chamado, me desenvolvendo no Senhor, fluindo, entrando na intimidade com o Senhor, que eu venho buscando cada dia mais essa intimidade, né? Venho trabalhando também na palavra dele. Eu tenho muita sede da palavra, então eu amo estudar a Bíblia. E aí eu faço cursos, né? Faço o curso também da Igreja United. E isso vem potencializando e firmando cada dia mais a identidade do Senhor dentro de mim. Mas isso só foi possível porque eu permiti a entrada dele. E permitindo a entrada dele, eu comecei a ler a Bíblia. E na Bíblia é muito claro. Ele começou a falar quem era eu. Filha, amada, Senhor, eu tenho planos para você, né? Você é mulher, eu te criei exatamente assim, com esses atributos, com essa personalidade, né? Enfim, tudo isso tem na Bíblia, gente. Se vocês não leram ainda, tudo isso tem na Bíblia. E eu anotei aqui um pequeno spoiler sobre isso, porque o que eu anotei aqui não chega nem à metade do que o Senhor fala que tem na Bíblia. Então, caso você ainda não tenha conhecimento da Bíblia, né? Pode ser talvez um novo convertido, ou talvez você nem é convertido, está aqui na live. Em Gênesis, né, que já começa a falar sobre a criação, ele já fala em Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gente, somos a imagem de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Cara, somos a imagem de Deus. E num versículo anterior, ele fala a imagem e semelhança. Mano, isso é muito poderoso. Eu não sei se vocês já pararam para pensar isso, Fabi. Eu não sei se você já parou para pensar isso. A gente é a imagem e semelhança de Deus, cara. Deus, o criador de tudo, sabe? A gente é a imagem e semelhança. E é muito claro em dizer homem e mulher, não é homem e homem, mulher e mulher, né? E ele fala em Gênesis em multiplicar. Gente, não seria possível multiplicar mulher, mulher, homem e homem, né? Então, a gente... aí você já começa a se conectar com o início, né? Você já começa uma conexão com o Senhor do seu início, para que você foi criada, né? E aí tem mais aqui, Jeremias 29:11. Ele fala que fomos criados com um propósito. A gente não está aqui de forma aleatória, não fomos um erro, né? Nascemos no acaso. E aqui ele fala, porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês. O Senhor tem planos para mim e para você, né? Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E vou para o Novo Testamento, João 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquele que reconhece Jesus como único e suficiente Salvador, ele se torna co-herdeiro com Cristo e ele passa a ser filho de Deus. Cara, isso é muito poderoso, gente. Eu sou filha de Deus, eu sou filha. E é muito interessante quando eu falo sobre isso, né? E eu já vou finalizar aqui, porque eu já vi que o tempo está justo. Eu lembro que quando eu fui cortar o meu cabelo curto, né? Eu tinha um cabelo aqui quando eu entrei. E quando eu fui cortar, eu entrei nessa de pensar assim, ai meu Deus, o que será que vão pensar? Porque eu já tenho um jeito um pouco masculino, como é que vai ser isso e tal.
Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas assim, eu pensava assim, não, mas eu já tenho a certeza sobre a minha identidade, eu sei quem eu sou, né? Isso não é um problema para mim, mas eu estava preocupada com o que o outro iria pensar a meu respeito. E aí eu lembro que no U-Group, que é a reunião nos lares, né, que a gente tem, como se fosse uma célula em relação às outras igrejas, só para vocês entenderem, a minha líder levantou e falou assim, o Espírito Santo mandou orar por vocês, e Luciana, eu vou começar orando por você, o senhor está colocando alguma coisa aqui para mim. E aí o senhor começou a falar, você é filha amada de Deus. O que os outros... Olha isso, gente, eu não falei isso para ninguém na época. O que os outros pensam a seu respeito, não importa. Importa o que eu penso ao seu respeito. E você é mulher, você é minha filha e você é muito amada. Ponto. Gente, tem recado mais claro do que esse? Não tem, né? E aí eu falei, raspei logo o cabelo desse lado, achei super bacana. Chegando no final do ano, raspei os dois lados. E com a total certeza de quem eu sou, de eu me olhar no espelho e olhar uma mulher, sabe? Eu me vendo ali, mulher, linda. Eu me acho linda, gente. Desculpa, mas eu me acho espetacular. E eu não tenho problemas nenhum com isso mais, né? Não me importa se você acha o meu jeito um pouco masculino, ou porque eu uso muito tênis, ou porque eu uso muito... Enfim, isso não é um problema para mim, porque todo cristão tem que ser convicto. A convicção precisa existir dentro de nós, isso precisa ser algo natural. Se você não tiver a convicção de quem você é em Cristo, realmente o mundo vai conseguir comprar você. Mas eu quero que você se lembre de que o Senhor já nos comprou por um preço muito caro na cruz. Mas foi muito caro. Ele deu a vida dele por mim e por você. E ele nos dá a convicção de quem a gente é. Então, hoje eu tenho plena convicção, eu não tenho mais problema nenhum na sexualidade. Existem pessoas que precisam, sim, passar por um processo de desconstrução, e isso é normal. O processo com o Senhor é muito bom, gente, passar pelo processo com o Senhor, porque ele vai te moldando, vai te estruturando e te preparando. Glória a Deus por isso. Se você está nesse processo, é isso mesmo, gente. Cada um tem o seu processo. O meu foi imediato, isso não quer dizer que o seu seja imediato. Mas se você está com o Senhor, fique tranquilo de que vai acontecer. E comigo não foi diferente. Então, eu estou nesse processo aí maravilhoso, em love com o Senhor para todo sempre. E fico muito feliz de poder compartilhar. Eu tentei resumir o máximo aqui, né? Existiam muitas outras coisas, mas eu me preparei para falar uma coisa e foi totalmente diferente, porque eu creio que foi o Espírito Santo mesmo que me deu as palavras para falar o que eu precisava falar mesmo. E é isso, eu agradeço e muito essa oportunidade. Foi a primeira oportunidade que eu tive de falar abertamente sobre o meu testemunho, né? Mas quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser conversar, quem quiser ajuda em qualquer aspecto que eu tenha falado aqui, gente, meu perfil é privado, mas isso não impede de nada, tá? Me chama lá, eu vou adicionar você, a gente conversa, a gente troca o WhatsApp, eu sou super acessível e eu amo ajudar pessoas, então eu vou ficar muito feliz de poder ajudar qualquer pessoa sobre qualquer assunto que eu tenha comentado aqui. Realmente eu tenho isso dentro de mim. Eu sempre gostei de ajudar e o Senhor vem trabalhando muito em mim no sentido de é isso mesmo que eu quero de você. Então, se você precisar de ajuda, não fique preocupado em me incomodar. Você não vai estar incomodando. Muito pelo contrário. Você vai estar permitindo que o Senhor trabalhe através da minha vida para que para que Ele atue também na sua vida. Então, é isso. Amém! Nossa, meu Deus do céu! Luciana, o que falar depois desse testemunho? Me fala. Oh, meu Deus! Meu Deus, que testemunho! Gente, eu fiquei assim, sabe? Só ouvindo. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Amém. E você falou uma coisa assim, né? Que muitas das vezes existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que continuam da mesma maneira, né? E de fato, em João 8,32 diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, enquanto a gente não, de fato, conhecer essa verdade que liberta, a gente pode continuar indo para a igreja, a gente pode continuar pegando a Bíblia ali, ó, vou ver o que Deus tem para me falar. E faz isso daqui, ó, e não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada. As pessoas se preocupam muito com a imagem que elas querem passar, né? Elas querem passar uma imagem exatamente que está na igreja direto, ó, não estou desviado, não. Mas elas esquecem que a salvação é individual, né? É entre ela e o exatamente.
Exatamente, Lu. Luciana, bom, eu queria te agradecer por ter sido em primeira mão, né, a primeira pessoa que você compartilhou esse testemunho, né? São pessoas assim, do qual as pessoas do qual o Senhor coloca no meu coração, eu fico meio até assim, falei, ai meu Deus, mas se essa pessoa falar não. Mas amém, a gente ora e a gente tem que fazer aquilo que o Senhor pede. Quando eu te procurei, eu já sabia que você ia fazer essa live. E eu tenho certeza que existe um propósito. Tudo que você passou, e existe um propósito para essa live de hoje, para as pessoas que estiveram aqui presentes, para as pessoas que ainda vão assistir essa live aqui, né? Como você falou, se sentir à vontade de te procurar também, né? Tudo aquilo que você passou. Eu tenho certeza que você vai estar disponível, né, para suporte em oração para essa pessoa, para ajudar essa pessoa, direcionar essa pessoa para o melhor caminho. Sim. E é isso. Me sinto honrada em ter você aqui hoje, nessa noite. E grandes coisas ainda o Senhor tem para fazer na sua vida. A nossa igreja te ama, viu? E eu amo a nossa igreja. Inclusive, para quem não conhece, né? Quem não conhece, gente, conheçam, porque minha igreja não é por nada não, mas ela é top, tá? Só isso que eu falo. Vamos fazer aqui uma propaganda. Ó, Avenida Meriti 29. É isso aí, gente. Vai lá, que tem comidinha, que foi uma das atrações, uma das coisas que me atraíram, confesso. É isso. Tem isso, gente. Gente. Mas fala tem pro pessoal aí. Tem muita palavra. Muita. Fala pro pessoal os dias de culto da igreja, Luciana. A gente tem a sala de oração às 19 horas, né? Então a gente te aguarda lá. É um momento que você pode chegar do trabalho, tirar para orar. Momento seu, ninguém vai te incomodar. Você vai sentar, você vai orar do jeito que você quiser orar. E o culto começa às 20 horas. E a gente tem culto também aos domingos, né? Às 17 e às 19 horas. E a gente realmente quer a sua visita lá. A gente prepara tudo para você. A gente prepara a entrada, a gente prepara as comidinhas, a gente prepara o som, as cadeiras, o ambiente, ar-condicionado. A gente prepara tudo para te conhecer, para que você goste daquele ambiente, para que você sinta o Espírito Santo naquele local. E é isso, gente. Ai, Lu, mais uma vez, muito obrigada, né, por você ter confiado aqui para você compartilhar esse testemunho. O pessoal que está aqui na live também, muito obrigada por vocês estarem presentes. Em agosto, a gente vai ter mais lives também. Então, já fica ligadinho aí que eu vou compartilhando aos poucos com vocês aí, as pessoas que vão estar presentes aqui. Essa live vai ficar salva e brevemente vai estar lá no YouTube. Eu sei que eu tô devendo essas lives lá no YouTube. Mas vai para lá também pro YouTube, aí eu vou avisar aqui, tá bom? E agora, Luciana, é a hora da selfie. Vamos tirar aqui um print aqui, uma selfie. O pessoal que quiser também pode tirar o print, depois marca a gente aqui, tá bom? Pra gente poder repostar. Vamos lá? Aí, vamos ajeitar o cabelo aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Aqui foi, hein? Eu vou ativar os comentários aqui de novo, mas a gente já vai finalizar, tá? Luciana, eu vou pedir para que você possa fazer essa oração final para a gente poder finalizar, tá? Mais uma vez aqui, ó, as pessoas que estão aqui... A Yasmin tá falando aqui, ó, já fui, me senti em casa. Yasmin, ó, fica à vontade para voltar. Então, fica à vontade para voltar. Tem muita gente aqui que colocou algum comentário, só que vai subindo aqui, ó, não dá nem para ver mais. Mas, enfim, gente, se vocês quiserem procurar a Luciana no direct, me procurar também, enfim, fique à vontade, a gente tá aqui para isso. E caiu. Cadê a Luciana, meu Deus? Lu, volta aí. Eu acho que ela deve ter apertado alguma coisa lá. Luciana, volta aí pra gente poder finalizar a live. Vou esperar aqui um pouquinho para ver se ela volta. Cadê a Lu, gente? Em nome de Jesus. Vamos lá, Luciana. Eu já aceitei aqui. Luciana, o que você arrumou? Não fechou nada. Não apertei nada. Fechou. Enfim. É isso. Vamos finalizar, então. Faz essa oração para a gente poder finalizar em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, obrigada, Pai, por essa oportunidade de falar da sua palavra, Senhor. A internet é um meio no qual a gente pode estender, né, para todos os cantos desse mundo. E é uma oportunidade que realmente a gente precisa usar. E glória a Deus por isso, Pai. Agradeço também pela vida da Fabi, que vem se disponibilizando, Senhor,
chamando ministros do Senhor para trazer a sua palavra, o seu testemunho, né, Pai? E que é tão importante para a gente testificar do seu poder, né? Essa live não foi sobre mim, Senhor, foi sobre o seu poder sobre a minha vida, sobre o que o Senhor é capaz de fazer na minha vida e o que o Senhor vai fazer através da minha vida com esse testemunho, Pai. Ora, Deus, para que todos que estão aqui estejam, que foram abençoados, que estejam bem, que estejam em suas casas, ou quem está retornando do seu trabalho, que tenha um bom retorno, Senhor, que tenha uma noite abençoada, que tenha um fim de semana maravilhoso também. Ora, Deus, também para que esteja tudo bem na vida da Fabi. Oro pela família dela, Pai. Oro pelos filhos dela. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada por essa oportunidade de engrandecer sempre o seu nome, Pai. Obrigada por isso. Amém. Amém, amém, gente. Obrigada a vocês que estão aqui mais uma vez. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E eu já vou salvar essa live aqui para vocês poderem assistir tudo lá do início, quem perdeu, tá bom? Lu, brigadão, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau.